Foco na solução. Para cada perrengue no mundo corporativo, uma saída. Apresentação: Cíntia Lima. Olá, pessoal, tudo bom? Hoje é dia de Foco na Solução. O quadro feito para vocês me contarem os perrengues do dia a dia no mundo corporativo e eu te ajudar a pensar numa forma de resolvê-los. Para mandar o seu perrengue, basta me enviar um direct no Instagram, @psi.cintialima. Não se preocupe, porque a gente protege a sua identidade, a da empresa que você trabalha, é claro. Afinal, o objetivo desse quadro é somente apontar soluções para problemas que muitas empresas e pessoas têm. Assim, quem sabe, com a sua história, ajudamos não só você, mas também outras pessoas que estejam passando por algo parecido. Bacana? Quem mandou a história de hoje foi o Flávio. O Flávio é dono de uma empresa de ramo de alimentos que começou bem pequena e hoje já pode ser considerada de médio porte. O Flávio trabalhou por 10 anos numa empresa e quando saiu recebeu um bom dinheiro e resolveu montar o próprio negócio, que prosperou. O sonho de muita gente, aliás. No comecinho da empresa, apenas o Flávio e a esposa tocavam tudo, mas com o tempo o negócio foi dando certo, a empresa foi crescendo e ele precisou de mais gente para ajudar. Foi aí que eles conheceram Humberto, que foi um verdadeiro achado. O Flávio me contou que o Humberto é muito bom de trabalho. Tecnicamente, cumpre a função dele muito bem e ainda contribui para que o ambiente dentro da empresa seja bom. Sabe aquele cara que todo mundo gosta dentro da empresa? Esse é Humberto. Tão bom funcionário que foi crescendo junto com a empresa, chegou num cargo de liderança e continua sendo até hoje uma peça fundamental para que o negócio do Flávio tenha chegado onde está e com a possibilidade de crescer ainda mais. E foi justamente numa expansão que o problema que fez o Flávio mandar a história pra gente aconteceu. A empresa abriu uma nova unidade e o Flávio estava selecionando pessoas para trabalharem nela. Ele precisava de um gerente de vendas e o Humberto disse assim: "Senhor Flávio, minha esposa trabalhou por 5 anos numa empresa como gerente de vendas. Houve uns cortes de custos lá e ela acabou sendo demitida. Nesse momento, ela está disponível. Se não tiver problema para o senhor, acho que ela pode ser um bom nome para essa vaga." E o Flávio prontamente achou uma boa ideia. Afinal, quem estava indicando era o seu melhor funcionário. E então ele disse: "Diga para ela vir aqui amanhã para conversarmos. Vou te mandar por mensagem o que nós estamos buscando. Ela vê se encaixa no perfil e, caso positivo, podemos conversar." No dia seguinte, lá estava a Kátia, uma mulher muito educada, simpática e que durante a conversa mostrou que de fato queria o emprego. Normalmente, a Kátia faria uma entrevista no RH, mas como ela era uma indicação de um funcionário com muito prestígio dentro da empresa, o Flávio preferiu conduzir aquela seleção ele mesmo. Afinal, o cargo de gerência também envolve confiança. O currículo da Kátia, muito bom. Ela já tinha experiência na área e estava trabalhando até o mês passado. "E por que você saiu de lá, Kátia?" "Me disseram que era corte de custos. Sabe como é? A crise não está nada fácil." O Flávio foi olhando mais o currículo da Kátia e percebeu que ela não tinha colocado uma informação que foi pedida na mensagem no dia anterior, que eram as referências. Muitas empresas se comunicam umas com as outras para saber como foi a experiência de trabalhar com determinado funcionário. Mas nesse caso, isso era mera formalidade, pensou o Flávio. Afinal, a Kátia era esposa do Humberto, o melhor funcionário que ele já teve, um dos responsáveis pelo crescimento da empresa. 7 anos de casa, ela com experiência justamente na função que ele precisava. Deu match, como dizem por aí. O Flávio optou pela contratação da Kátia e ela ficou na gerência da nova unidade da empresa. E durante o ano estava indo tudo bem. E como a Kátia estava fazendo um bom trabalho, o Flávio ficou tranquilo com ela na gerência. Só que Flávio acabou ficando doente e passou alguns meses afastado da empresa, com a certeza de que o negócio estava em boas mãos, com Humberto gerenciando uma unidade e a Kátia a outra. Ele se sentiu confiante para focar apenas na própria saúde e no tratamento que precisava fazer. Mas quando Flávio se recuperou e voltou ativa, percebeu que a unidade gerenciada pela Kátia já não estava mais tão bem das pernas. O faturamento tinha diminuído bastante e ele começou a pensar que não valia mais a pena manter aquela operação. A ideia era vendê-la para alguém que tivesse interesse no negócio. Então o Flávio encomendou uma auditoria simplesmente para saber o
quanto cobrar na venda. Só que quando a auditoria foi feita, o Flávio caiu para trás. A avaliação descobriu um rombo de mais de R$15 mil. Simplesmente não fazia sentido não haver aquele dinheiro ali. E o que era para ser só uma auditoria virou uma investigação interna. Checando nota por nota, verificando estoque, conferindo cada entrada e cada saída, chegou-se à conclusão de que um funcionário estava roubando a empresa. Como? Vamos imaginar um cenário hipotético aqui. Digamos que o cliente vai levar 3 produtos do mesmo modelo e marca. O tal funcionário registrava somente 2 na nota e embolsava o dinheiro do terceiro produto. Ele resolveu fazer uma promoção própria, gente. Pague 2 para a loja e 1 para mim. O que não estava claro é como ele tinha conseguido fazer isso, uma vez que a loja aceitava todo tipo de pagamento. Ele disse para mim: Cíntia, estava na cara que o funcionário estava falsificando as notas e os relatórios para não ser pego pela Kátia. Somente assim ele conseguiria manter isso por tanto tempo sem ser descoberto. Como ele roubava em pequenas quantidades, acabava passando despercebido pela gerência da unidade. Só detectamos quando olhamos o macro. Pois bem, o que era uma investigação interna virou um verdadeiro episódio CSI. Alguns clientes da loja eram cadastrados porque pediam entrega em casa, porque faziam compras grandes para ter desconto e por aí vai. O Flávio ligou para esses clientes e deu uma pequena desculpa. É que nós estamos fazendo um balanço e tentando identificar se houve algum erro na hora de contabilizar algumas compras e estamos conferindo com alguns clientes. Teve uma compra que o senhor fez tal dia, bababá, bababá. E assim, ele ia conferindo os itens que foram comprados e batendo com as notas e relatórios que ele tinha em mãos. Até que ele ligou para um cliente que tinha feito um pagamento em Pix. E conforme ele foi conferindo com esse cliente, percebeu que ele tinha adquirido mais produtos do que aquilo que constava na nota. Lembra do modus operandi do ladrão? O cliente comprava, 3 fardos de feijão, mas na nota da empresa o Flávio só constavam 2. 5 caixas de óleo de soja, mas na nota só constavam 4 e por aí vai. O estoque do Flávio batia com o que os clientes tinham comprado. O que não estava batendo era justamente o dinheiro que a distribuidora recebeu por essas compras. Foi aí que o Flávio pediu ao cliente para ver o comprovante do Pix que ele tinha feito. E de novo ele caiu para trás. Ele disse: Cíntia, nessa doença que eu tive, passei meses afastado. Teve períodos em que eu tive muita febre, a ponto de alucinar. Por um momento eu pensei que a febre tinha voltado e eu estava alucinando. O Pix, com valor totalmente diferente do que aquilo que constava no relatório, estava no nome de Kátia. O cliente disse que no dia pagou por Pix porque tinha esquecido o cartão. Ele disse que uma moça muito simpática deu um papelzinho para ele com um QR Code e ele só fez o pagamento, recebeu os produtos, a nota e foi embora. A Kátia, em vez de passar o Pix da empresa para as pessoas efetuarem os pagamentos, dava o Pix pessoal dela e embolsava sempre uma parte dos pagamentos. Quando isso começou? Bem na época em que o Flávio se afastou da empresa para cuidar da saúde. E fazia todo sentido, porque quem cuidava dos relatórios da unidade era a Kátia. As notas, tudo passava por ela. Então, com tudo posto, havia 3 possibilidades. Ou quem estava roubando era ela, ou alguns dos funcionários da unidade estavam roubando e dando um jeito de falsificar os relatórios e notas sem a Kátia perceber, ou ela estava sendo conivente com quem estava roubando a loja. Mas o indício principal era o Pix. Conferindo as compras com os clientes cadastrados, o Flávio descobriu que havia várias compras que tinham sido feitas por Pix. Uma grande parte na chave da Kátia. O Flávio me contou: Cíntia, de todos os clientes que eu liguei, e não foram poucos, vários pagaram no Pix da empresa. Eram as vendas que os outros funcionários fizeram. Quando a venda era direto com a Kátia e feita por Pix, sempre era no Pix pessoal dela. Aí, sempre que ela repassava o dinheiro para a empresa, tinha alguma inconsistência entre o valor que tinha sido vendido e o valor que ela repassava. Com o tempo, parece que ela foi ganhando confiança e ficando com fatias cada vez maiores das vendas. Teve compra de cliente que ela ficou com praticamente todo o valor, quando eu já estava perto de voltar. Pois bem, levando em consideração o princípio de presunção de inocência, o Flávio resolveu confrontar a Kátia antes de tomar qualquer atitude.
Ele chegou para ela com relatórios, notas, prints, tudo o que levava a crer que estava roubando a empresa. Já preparado para ouvir uma história mirabolante, alguma mentira esfarrapada, quem sabe até um choro de arrependimento. E aqui vem o primeiro plot twist dessa história. Sabe o que a Kátia fez quando viu todas as provas que foram reunidas? Ela simplesmente disse, fui eu mesma, pode me demitir, chamar a polícia, fazer o que quiser. O Flávio, que estava chocado com toda a situação, ficou ainda mais com a frieza de Kátia, que não demonstrou nenhum arrependimento. Ele só não ficou tão chocado quanto Humberto. Ele precisou confrontar seu melhor funcionário para saber se ele sabia de tudo. Humberto passou mal e disse que não fazia ideia de que a Kátia estava fazendo aquilo, que à mesma hora reembolsou o dinheiro que ela tinha desviado. A própria Kátia também disse que agiu sozinha. O Humberto ganhava bem, o salário da Kátia, que era menor porque estava há muito menos tempo na empresa, também não era ruim. Simplesmente não havia necessidade de qualquer um dos dois fazer aquilo. E justamente por ambos viverem uma vida confortável, Humberto disse que nunca notou algum gasto extravagante que não tivesse alcance de Kátia. Então, se ela aparecia com uma bolsa nova, de grife, essas coisas, ou Humberto nem notava, porque o homem é meio desatento para essas coisas mesmo, ou quando ele notava, para ele era algo que ela pudesse comprar, afinal, ela não ganhava mal. A Kátia não era uma pessoa de ostentar, comprar o telefone do ano, acessórios caríssimos, essas coisas. A impressão que dá é que ela roubou a empresa para complementar a renda, o que também é estranho. E se você ouviu nos últimos episódios do Foco na Solução, pode estar se perguntando por que essa história está aqui. Afinal, o Sherlock Flávio já descobriu que a Kátia era quem estava roubando, com todos os indícios apontando que Humberto não sabia de nada. Então, é justa causa e polícia, correto? E aqui é o segundo e definitivo plot twist da história. Por causa da relação que o Flávio tem com o Humberto, ele decidiu demitir só a Kátia, sem envolver a polícia. Como ele foi reembolsado, ele deu a situação por resolvida. Só que o Flávio estava esperando a demissão de Kátia também no casamento. Afinal, ela não apenas cometeu um crime, mas também quase arrastou Humberto junto. Porque inicialmente a impressão era de que não tinha como Humberto não saber que ela estava fazendo aquilo. A diferença é que ele conseguiu provar que realmente não sabia de nada. Arcou com um prejuízo, limpando as economias que ela tinha guardado e até mostrando o extrato bancário para que ficasse claro que ele não se beneficiou do esquema. Humberto continuou na empresa. Kátia estava de novo desempregada. Mas quando foram perguntar como estavam as coisas, Humberto apenas disse que tinha conversado com ela, que ela pediu perdão a ele, coisa que não fez ao Flávio, e disse que ia mudar. E Humberto resolveu seguir com a vida, casadíssimo com Kátia. O Flávio me mandou essa história porque eles, na empresa, tentaram seguir com a vida e virar a página, mas o clima mudou completamente. Ainda estar com a Kátia traz uma estranheza para essa relação com Humberto, por mais que ele continue sendo um bom funcionário e uma boa pessoa. Ele está na dúvida se deve demitir Humberto por conta do conjunto da obra. Depois de toda essa novela, eu só posso te dizer uma coisa. Calma, Flávio, foco na solução. Primeiro de tudo, eu não posso opinar sobre a decisão do Humberto de continuar com a Kátia. Maneira de ajudar dentro daquilo que me cabe e do que nos propusemos a fazer aqui nesse quadro, eu posso dizer o seguinte. Independente do posicionamento em relação à pessoa que defraudou a empresa e o esposo dela, veja como você pode reorganizar os seus processos, construindo procedimentos que englobem checklists, por exemplo, de avaliação e auditorias periódicas, para que essa situação de fragilidade no processo organizacional não incorra nesse problema novamente. Pelo que você me contou, a auditoria só aconteceu porque você queria vender aquela unidade. Então, se a Kátia tivesse um esquema mais discreto, isso se arrastaria por anos e anos. É sobre reforçar o sistema de gestão. Esse é o primeiro ponto. Sobre o Humberto, apesar de não querer entrar na seara do relacionamento, eu entendo essa estranheza, mas sinceramente, se a equipe e a cultura organizacional conseguirem absorver a presença do Humberto sem julgamento, sem preconceitos, numa boa interação, desassociando ele do perfil e do comportamento da esposa, talvez ainda dê para permanecer na organização, sim, mas esse ganharia até um novo podcast. Veja como as coisas vão caminhar e daqui
há não muito tempo, eu tenho certeza que a resposta vai estar bem mais clara para você. Espero, sinceramente, que tudo se resolva, Flávio. Vale lembrar também da importância de processos seletivos estruturados, independente da confiança em quem indica. E se você quer uma solução para o seu perrengue corporativo, manda para mim no Insta, @psi.cinthialima, que eu conto a história aqui e te ajudo a encontrar uma solução. Lembrando que a gente protege a sua identidade da sua empresa. Flávio, Humberto e Kátia são nomes fictícios e, se precisar, a gente muda o ramo de atuação, a cidade que aconteceu e mantém somente a história mesmo. Um abraço, pessoal, até a próxima. Foco na solução. Mande o seu perrengue para nós no Instagram, @psi.cinthialima.